Olá, bem-vindos ao terceiro Sustentare e sexto Workshop Internacional sobre Sustentabilidade, Indicadores e Gestão de Recursos Hídricos. Esse trabalho tem como título Otimização do processo de tratamento da água do Rio Solimões utilizando diferentes coagulantes. Meu nome é Cristiane Daliace Ramos de Souza, sou do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Amazonas. Esse trabalho também foi desenvolvido pelo Iago Bruno Pacheco Ferreira, do Departamento também de Engenharia Química da Universidade Federal do Amazonas. Bom, para iniciarmos, temos aqui na figura 1 o caminho do Rio Solimões, aqui em azul escuro. O Rio Solimões ele nasce aqui na região do Peru, com o nome de Rio Maranhão. E ao adentrar no Brasil, ele então recebe o nome de Solimões. Já na região de Manaus, o Rio Solimões, conforme a gente pode observar aqui nessa figura em destaque, o Rio Solimões, que é esse rio aqui amarelado, ele se junta ao Rio Negro, né, formando então o Rio Amazonas. Esse é um ponto turístico e um famoso cartão postal da região, chamado de Encontro das Águas. A figura 2 traz o processo de tratamento de água, que também é o foco do nosso estudo. Nessa figura, então, é demonstrado então, o processo de ciclo completo, que é o mais utilizado no Brasil, em que temos então as 5 etapas, que é a coagulação, floculação, decantação, filtração e a desinfecção. O nosso foco de estudo, então, é no processo de coagulação, que se dá, então, através da adição de coagulantes para promover, então, a desestabilização das partículas de sujeira. Com isso, o objetivo central do nosso trabalho é determinar as condições ótimas do processo de uma estação de tratamento de águas em escala laboratorial, utilizando 2 coagulantes químicos e amostras de água do Rio Solimões. Nossa metodologia foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa consiste na coleta, transporte e análises da água do manancial. Através, então, da figura 3, podemos observar o ponto de captação da água do Rio Solimões na cidade, então, de Careiro da Várzea. Esse flutuante ele fica localizado na margem direita do rio e foi onde foram coletadas as amostras das águas do Rio Negro. Foram coletados em torno de 100 litros da água do manancial no período de setembro a outubro de 2020, que consiste no período de vazante dos rios da Amazônia. Essas amostras, ao serem coletadas, elas foram refrigeradas até o momento dos ensaios. A segunda etapa foi o planejamento experimental e análise estatística, ou seja, a nossa otimização do processo de coagulação em jarteste. Ela foi feita em um planejamento fatorial completo, com 3 variáveis e 2 níveis, conforme demonstrado aqui na tabela 1. As variáveis foram tipo de coagulante, com níveis inferior o sulfato de alumínio e superior o cloreto férrico. A segunda variável foi a concentração do coagulante no nível inferior 19 ppm, no nível superior 21 ppm. E a terceira variável foi a concentração do floculante no nível inferior 0,2 ppm, no nível superior 0,3 ppm. A tabela 2 nos traz a matriz do nosso planejamento, que foi gerada, mostrando então os 16 experimentos que foram efetuados. A terceira etapa, então, do planejamento, da metodologia, consistiu, então, nos ensaios de jarteste. A figura 4 mostra, então, o equipamento jarteste e aqui ao lado o fluxograma de experimentos no jarteste, em que utilizamos 2 litros da água do manancial com as concentrações estudadas para o coagulante e o floculante, deixados então por 180 RPM por 60 segundos, que consistiu no tempo de mistura rápida. Depois então foi reduzido para 30 RPM por 20 minutos, que consistiu no tempo de mistura lenta. Em seguida, então, foi desligada a agitação e permaneceu, então, por 10 minutos o período, então, de decantação e, por fim, então, foram retiradas as amostras para análise de turbidez e cor aparente. Bom, os nossos resultados,
Inicialmente, aqui na tabela 3, são apresentados as análises físico-químicas para a água do rio Solimões, em que podemos observar os resultados bastante elevados para cor aparente e turbidez. Então, para a cor aparente, foram observados valores bastante elevados, devido principalmente à movimentação de embarcações próximas ao flutuante, o que deixa, então, o rio mais adensado. Para a turbidez, também foram observados, então, valores bastante elevados, referente à interferência da geoquímica do rio, devido a apresentar muitos sólidos em suspensões. E o pH foi um pH em torno de 8,36, que é com características básicas, né? Também devido à grande quantidade de material em suspensões e sais dissolvidos. A figura 5 apresenta o gráfico em colunas para a remoção da turbidez. Nessa figura, então, a gente tem como destaque os experimentos 8 e os experimentos 16, que foram as que tiveram as maiores eficiências para a turbidez e que foram utilizados o coagulante cloreto férrico. Na figura 6, que apresenta, então, o gráfico de colunas para a remoção de cor aparente, também podemos observar que tiveram valores bastante elevados para a remoção de cor, mas os que tiveram maior destaque, então, foram o experimento 4 e 16, também utilizaram o cloreto férrico, mostrando a grande eficiência para esse agente coagulante nas águas do rio Solimões. A figura 7 nos apresenta, então, o gráfico de Pareto para as remoções 7A para a cor aparente e 7B para a turbidez. A gente pode observar por esses gráficos de Pareto que tanto para a cor aparente quanto para a turbidez houve uma grande significância dos parâmetros, a 95% para as duas variáveis resposta. Na figura 8 é apresentado o cubo de resposta, na figura 8A para a cor aparente e na figura 8B para a turbidez. Os efeitos calculados no planejamento fatorial, eles podem ser interpretados como contrastes geométricos no cubo, onde cada média da matriz corresponde a um vértice desse cubo. A gente pode observar que para a cor aparente, a maior média ocorreu para a concentração do coagulante no seu nível superior, mais alto, assim como o tipo de coagulante também no seu nível superior, e para a concentração do floculante no seu nível inferior. Para a turbidez, os três parâmetros, as três variáveis, tipo de coagulante, concentração de coagulante e concentração de floculante, foram observados para o seu nível mais alto, com a maior média, então, de 99,2. Como conclusões, temos que o objetivo, então, foi atingido, ou seja, a otimização das variáveis no processo de coagulação em função das características do rio Solimões, avaliando os dois coagulantes comerciais, o cloreto férrico e o sulfato de alumínio, foram atingidos. Utilizando, então, o JAR-TEST e o planejamento experimental, verificamos que, dentre os parâmetros estudados, o tipo de coagulante foi a variável de processo que apresentou uma maior influência, tanto na remoção de turbidez quanto na remoção de cor, sendo o cloreto férrico o coagulante que apresentou o melhor desempenho no tratamento das águas do rio Solimões. As condições ótimas do processo para as maiores taxas de remoção de turbidez foram 21 de ppm, 21 ppm de coagulante, 0,3 ppm de floculante. Já para melhor eficiência na remoção de cor aparente foram 21 ppm de coagulante e 0,2 ppm de floculante. Essas são algumas referências utilizadas no trabalho e muito obrigada pela atenção.